Enquanto vitrines brilhavam e escadas rolantes levavam sonhos apressados de um andar ao outro, uma jovem tímida ajeitava discretamente os colares de uma pequena loja no fim do corredor. Para o mundo, Maria Luísa era só mais uma vendedora comum. Mas por dentro, ela carregava uma delicadeza rara, daquelas que não se compra em loja alguma. E foi com essa pureza silenciosa que ela parou tudo para acolher uma menininha que chorava sozinha no meio do shopping. O que Maria não sabia era que aquela criança era filha do homem mais fechado, poderoso e intocável que já pisou ali. Um milionário que não sorria, não acreditava mais em pessoas e que naquele instante também estava tão perdido quanto a própria filha. E se esse vídeo chegou até você, talvez seja porque Deus esteja querendo te lembrar. Às vezes, é justamente no meio da pressa, da dor ou da solidão, que Ele cria os reencontros mais improváveis e mais milagrosos. Essa é a história de uma inocente que o mundo tentou apagar, e de um coração congelado que foi descongelado pelo gesto mais simples. Antes da gente continuar, para continuar ouvindo essa história tão linda e especial, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Escreva seu nome e a cidade que está assistindo para que eu inclua numa próxima história uma saudação especial para você. Por aqui, histórias nascem do acaso, mas sempre terminam com amor. O despertador tocou às 4h30 da manhã. Maria Luísa abriu os olhos devagar, permitindo-se apenas um pequeno suspiro antes de desligar o alarme. O quarto ainda estava mergulhado na escuridão, mas ela não podia se dar ao luxo de mais 5 minutos na cama. Não quando sua irmã, Helena, precisava dos remédios que só o salário de Maria podia comprar. Bom dia, meu Deus, sussurrou ela, como fazia todas as manhãs. Era sua forma de agradecer por mais um dia, mesmo que fosse um dia de luta. Maria Luísa tinha 22 anos, mas seus olhos castanhos, grandes e expressivos, carregavam uma sabedoria que não combinava com sua juventude. Eram olhos que conheciam o sacrifício desde cedo, quando seus pais morreram em um acidente, deixando-a com a irmã mais velha que agora lutava contra uma doença degenerativa. No pequeno espelho do banheiro, ela arrumou os cabelos castanhos ondulados em um coque simples. Seu rosto delicado exibia uma beleza natural que dispensava maquiagem, um luxo que seu orçamento não comportava. Além disso, no brilho em arte, a loja de bijuterias do Shopping Estrela onde trabalhava há 2 anos, a gerente exigia apenas um batom discreto e uma aparência limpa. Vestiu o uniforme azul marinho, uma saia que ia até os joelhos e uma blusa de botão que já estava desbotada de tantas lavagens. Era seu segundo uniforme. O primeiro ela guardava para ocasiões especiais, quando a gerente avisava sobre a visita do dono da rede. Na cozinha pequena do apartamento de 2 cômodos, Maria preparou o café e separou os remédios da irmã. Helena, trouxe seu café, disse, entrando no quarto onde a irmã dormia. Helena, 7 anos mais velha que Maria, abriu os olhos com dificuldade. Seu corpo estava cada vez mais debilitado pela esclerose múltipla, mas seu sorriso permanecia o mesmo. Obrigada, meu anjo. Não precisava acordar tão cedo por minha causa. Não é por sua causa, é pela gente, respondeu Maria com o sorriso doce que era sua marca registrada. A dona Zulmira vem às 7. Toma seu café com calma. Deixei a comida pronta na geladeira. Maria ajudou a irmã a se sentar e a tomar os remédios. Enquanto arrumava os travesseiros, Helena segurou sua mão. Sabia que você nunca reclamou, nem quando teve que trancar a faculdade, nem quando começou a trabalhar dobrado. E por que eu reclamaria? Maria deu de ombros. Tenho um trabalho, tenho você. Deus sabe o que faz. Era essa fé inabalável que a mantinha de pé. Maria acreditava que cada provação tinha um propósito, mesmo que ela não conseguisse enxergá-lo ainda. Às 5h15, ela saiu de casa. O céu ainda estava escuro e as ruas do bairro de periferia, desertas. Caminhou 10 minutos até o ponto de ônibus, onde já conhecia cada rosto que esperava na mesma fila todos os dias. Bom dia, seu José, cumprimentou o idoso que vendia balas no semáforo. Bom dia, menina,
Que Deus te proteja. O primeiro ônibus chegou lotado, como sempre. Maria se espremeu entre os passageiros, segurando-se no corrimão. Seria uma viagem de quase 1 hora até o terminal, onde pegaria o segundo ônibus para o shopping. Quase 3 horas de transporte por dia, 6 dias por semana. No terminal, conseguiu um lugar para sentar no segundo ônibus. Aproveitou para tirar da bolsa gasta um pequeno livro de orações que havia ganhado de sua mãe. As páginas já estavam amareladas, mas era seu bem mais precioso. O shopping Estrela ficava na zona mais rica da cidade. Quando desceu do ônibus, Maria ajustou o uniforme e respirou fundo. Eram 2 mundos, o seu e o do shopping, e ela precisava se adaptar ao segundo todos os dias. Às 8 horas em ponto, estava na porta da loja. Era sempre a primeira a chegar. Bom dia, seu Augusto, cumprimentou o segurança que abria as portas para os funcionários. Pontual como um relógio suíço, hein, Maria? Ela sorriu. A pontualidade era uma de suas qualidades mais valorizadas pela gerente, Solange, que chegaria meia hora depois, reclamando do trânsito. A manhã transcorreu normalmente. Maria organizou o estoque, limpou as vitrines e atendeu as primeiras clientes com a gentileza que era natural para ela. Não importava se a cliente comprasse a peça mais cara ou apenas olhasse. Maria tratava todas com o mesmo respeito. Você tem muita paciência, comentou Juliana, a colega de trabalho que dividia o turno com ela. Aquela senhora ficou 1 hora escolhendo e levou só um par de brincos. Mas ela saiu feliz, respondeu Maria sorrindo. Talvez ela tenha economizado o mês todo para comprar esse presente. Juliana revirou os olhos, mas sorriu. Maria tinha esse dom de enxergar o melhor nas pessoas e nas situações. O horário de almoço de Maria era às 14 horas, mais tarde que o da maioria dos funcionários. Ela geralmente trazia uma marmita de casa, mas hoje havia esquecido. Teria que se contentar com um lanche rápido na praça de alimentação. Foi quando estava voltando para a loja, passando pela escada rolante menos movimentada, que Maria ouviu um choro infantil. O som vinha de um cantinho entre as 2 escadas, um espaço pequeno geralmente ignorado pelos clientes apressados. Curiosa, Maria se aproximou. Encolhida no canto, com um vestido rosa e sapatos brancos, estava uma menina de uns 5 anos. Seus cabelos loiros estavam presos em 2 tranças e seu rostinho estava vermelho de tanto chorar. Oi, disse Maria, abaixando-se para ficar na altura da criança. Você está perdida? A menina olhou para ela com olhos azuis marejados e assentiu, sem dizer uma palavra. Não se preocupe, vamos encontrar sua mãe ou seu pai. Como é seu nome? Sofia, respondeu a garotinha com voz embargada. Que nome lindo! Eu sou Maria Luísa, mas pode me chamar de Maria. Ela estendeu a mão. Quer vir comigo? Podemos procurar seus pais juntas. Sofia hesitou, mas havia algo na voz suave de Maria e em seu olhar gentil que a fez confiar. Ela pegou a mão estendida. Você estava aqui com quem, Sofia? Com meu pai e Carmen, a menina fungou. Carmen foi comprar um vestido e eu fiquei esperando. Depois não vi mais eles. Quem é Carmen? Sua mãe? Sofia balançou a cabeça. Não, minha mãe mora longe agora. Carmen cuida de mim. Ah, entendi. Deve ser sua babá. Não se preocupe, vamos encontrá-los. Maria tirou um lenço da bolsa e secou as lágrimas da menina. Você está com sede? Tenho uma garrafinha de água aqui. Sofia aceitou a água e bebeu um pouco. Maria olhou para o relógio. Seu intervalo já havia acabado, e Solange seria implacável se ela se atrasasse. Mas não podia deixar a criança sozinha. Sofia, vamos fazer o seguinte. Vou te levar até o balcão de informações, onde tem guardas que vão ajudar a encontrar seu pai. O que acha? A menina apertou a mão de Maria com mais força. Não me deixa sozinha, tia. Estou com medo. O coração de Maria apertou. Não vou te deixar, prometo. Vamos ficar juntas até encontrarmos seu pai. Ela enviou uma mensagem rápida para Juliana explicando a situação e pedindo que avisasse Solange. Depois, pegou Sofia pela mão e começou a andar em direção ao balcão de informações no primeiro piso.
No caminho, percebeu que a menina ainda estava assustada. Decidiu distraí-la. Sabia que eu trabalho com joias mágicas? Os olhos de Sofia se arregalaram. Joias mágicas? Sim. Maria abriu a bolsa e tirou um pequeno chaveiro em forma de coroa com pedrinhas coloridas. Era uma das peças mais baratas da loja, que ela havia comprado com seu próprio desconto de funcionária para dar a uma sobrinha de Helena no aniversário. Esta coroa é especial. Quando uma princesa está com medo, ela segura bem forte e pensa em coisas felizes. Então a coroa brilha invisível, só a princesa consegue ver. E o medo vai embora. Sofia olhou maravilhada para o chaveiro. Eu posso segurar? Claro que pode, princesa. Maria colocou o chaveiro na mãozinha dela. Experimente. Feche os olhos e pense em algo que te deixe feliz. A menina fechou os olhos com força, apertando o chaveiro. Um pequeno sorriso começou a se formar em seus lábios. Está funcionando! Exclamou Sofia, abrindo os olhos. Pensei no meu pai fazendo panquecas no café. Maria sorriu, encantada com a inocência da criança. Viu só? É mágico mesmo. Você pode ficar com ele. Verdade? Para mim? Para você. Uma princesa precisa de sua coroa, não é? Sofia abraçou o chaveiro contra o peito, como se fosse um tesouro inestimável. O gesto fez o coração de Maria se encher de ternura. Enquanto caminhavam, Sofia foi se acalmando. Maria começou a cantar baixinho uma canção de ninar que sua mãe cantava para ela, e a menina acompanhou os trechos que conseguia. Quando chegaram ao balcão de informações, Maria explicou a situação à segurança, uma mulher de meia-idade chamada Regina. Vamos fazer um anúncio pelo sistema de som, explicou Regina. Qual o nome completo do pai dela? Maria olhou para Sofia. Sofia, qual é o nome do seu pai? Davi Mendes, respondeu a menina, brincando com o chaveiro. Regina arregalou os olhos por um instante, mas manteve o profissionalismo. Certo, vou fazer o anúncio agora. Enquanto esperavam, Maria sentou-se com Sofia em um banco próximo. A menina, já mais tranquila, contava histórias sobre seu gato de estimação, um persa chamado Napoleão. Ele dorme na minha cama, mas não conta para o papai. É nosso segredo, tá? Maria riu. Seu segredo está seguro comigo. Não demorou muito para que o sistema de som anunciasse. Atenção! O Sr. Davi Mendes é aguardado no balcão de informações do primeiro piso. Sua filha Sofia o espera. Poucos minutos depois, Maria viu um homem alto se aproximando rapidamente, seguido por uma mulher de terno escuro que parecia aflita. O homem usava um terno impecavelmente cortado e tinha uma expressão séria, quase severa. Mas assim que avistou Sofia, seu rosto se transformou. Sofia! Chamou ele, com uma voz grave e aliviada. Papai! A menina levantou-se de um salto e correu para os braços do pai, que a ergueu no ar. Maria observou a cena com um sorriso, mantendo-se discretamente afastada. Viu o homem abraçar a filha com força, enquanto a mulher de terno, provavelmente Carmen, a babá, explicava algo apressadamente, parecendo se desculpar. Sofia mostrou o chaveiro ao pai, falando animadamente sobre a tia das joias mágicas. O homem olhou brevemente ao redor, talvez procurando esta pessoa, mas Maria já estava se afastando silenciosamente. Seu dever estava cumprido, e ela precisava voltar ao trabalho antes que Solange decidisse descontar as horas de seu salário já apertado. Contudo, ao se virar para sair, não percebeu que o olhar do homem a encontrou por um instante. Um olhar que registrou sua figura simples no uniforme azul marinho, seu coque discreto e, principalmente, o gesto delicado com que ela havia devolvido a filha dele, um gesto que, sem que Maria soubesse, havia marcado Davi Mendes profundamente. Maria voltou apressada para a loja, onde Solange já a esperava com os braços cruzados e uma expressão nada amigável. 35 minutos de atraso, Maria Luísa. Isso vai sair do seu salário. Desculpe, Solange. Encontrei uma criança perdida e... Não é seu trabalho resgatar crianças perdidas, interrompeu a gerente. Seu trabalho é vender bijuterias e manter esta loja funcionando.
Da próxima vez, chame um segurança. Maria assentiu, aceitando a reprimenda sem argumentar. O desconto no salário significaria apertar ainda mais o orçamento daquele mês. Talvez adiar a compra de um dos remédios de Helena. Mas ao lembrar do sorriso de Sofia ao receber o chaveiro, não conseguiu se arrepender. Valeu a pena, pensou consigo mesma, enquanto voltava ao trabalho. Algumas coisas simplesmente valem a pena. O que Maria não sabia é que aquele pequeno ato de bondade, realizado sem esperar nada em troca, estava prestes a mudar sua vida para sempre. Pois o homem no terno caro, o pai agradecido que ela mal vira, não era um cliente qualquer do shopping. Era Davi Mendes, o proprietário da maior construtora da cidade, conhecido nos círculos empresariais como o Impiedoso, um homem cuja vida havia sido tão marcada por traições que ele já não acreditava na bondade desinteressada. Até aquele momento. Davi Mendes entrou na mansão com Sofia ainda nos braços. A menina não parara de falar durante todo o trajeto no carro, algo que não acontecia há meses. Desde o divórcio conturbado com Renata, que escolhera um novo casamento em Paris no lugar da filha, Sofia tornara-se tão silenciosa quanto o pai. E a tia Maria disse que a coroa é mágica, papai. Olha, quando aperto ela e penso em coisas felizes, o medo vai embora. Sofia mostrou o chaveiro simples como se fosse um tesouro inestimável. Davi olhou para a pequena coroa de plástico com pedrinhas coloridas. Devia custar menos de R$10, mas o sorriso no rosto da filha não tinha preço. Era o primeiro sorriso genuíno que via em Sofia desde que Renata partira, dizendo que não nascera para ser mãe. É uma coroa muito bonita, princesa. Ele respondeu, colocando-a gentilmente no chão do hall de entrada. A casa de 3 andares, com sua arquitetura moderna e decoração impecável, parecia sempre grande demais e fria demais para apenas 2 moradores. Carmen, a babá, entrou logo atrás, ainda visivelmente nervosa. Aos 50 anos trabalhava para famílias ricas há décadas, mas nunca havia perdido uma criança sob seus cuidados. Senhor Mendes, eu realmente sinto muito pelo ocorrido. Juro que só me afastei por 2 minutos para ver o vestido na vitrine e... Está tudo bem, Carmen. Davi a interrompeu com um gesto. Sua voz, normalmente cortante nas reuniões de negócios, soava estranhamente calma. Sofia está segura. É o que importa. A babá piscou, confusa com a reação moderada. Esperava no mínimo uma advertência severa, conhecendo a reputação do patrão. Davi Mendes não era chamado de o impiedoso à toa nos círculos empresariais. Seus concorrentes temiam suas táticas agressivas de negócios e seus funcionários tremiam quando ele entrava em uma sala. Carmen, poderia preparar o jantar de Sofia? Estarei no escritório. Sim, senhor, respondeu ela, ainda surpresa com a ausência de represália. Davi observou Sofia correr para a sala de brinquedos, ainda segurando o chaveiro com cuidado. Algo havia mudado, não apenas na filha, mas nele também. A imagem daquela jovem de uniforme azul marinho, com seu coque simples e sorriso genuíno, permanecia vívida em sua mente. No escritório, Davi afrouxou a gravata e sentou-se à mesa de mogno maciço, de onde comandava seu império imobiliário. A Mendes Construções era a maior incorporadora da região, com projetos que transformavam o skyline da cidade. Aos 42 anos, Davi havia construído tudo sozinho, vindo de uma infância difícil no interior. Talvez por isso, não confiava em ninguém. Cada pessoa que se aproximara dele na vida adulta queria algo: dinheiro, status, conexões. Até mesmo Renata, com quem fora casado por 7 anos, revelara-se interessada apenas no estilo de vida que ele proporcionava. Quando a novidade acabou, ela partiu para seu próximo projeto, como chamava os relacionamentos. Abriu o laptop e acessou o sistema de segurança da Mendes Tower, o centro empresarial onde ficava o escritório central da construtora. O edifício também abrigava o Shopping Estrela, do qual era proprietário majoritário. Poucos sabiam desse detalhe. Davi preferia manter um perfil discreto quanto aos seus investimentos. Com alguns cliques, acessou as gravações do sistema de segurança do shopping. Como dono,
Tinha acesso irrestrito. Normalmente delegava essa tarefa ao chefe de segurança, mas hoje queria ver com os próprios olhos. Retrocedeu as imagens até o horário aproximado do incidente. As câmeras capturaram o momento exato em que Sofia se afastou de Carmen, que estava entretida olhando uma vitrine. A menina andou alguns metros, depois se assustou com o movimento das pessoas e correu, acabando naquele espaço entre as escadas rolantes. Então, ela apareceu na gravação. A jovem de uniforme azul aproximou-se com cuidado, ajoelhou-se para ficar na altura da criança. Não havia som na gravação, mas Davi podia ver a gentileza nos gestos dela, a forma como secou as lágrimas de Sofia com um lenço. Algo naquela cena tocou uma parte esquecida dentro dele. Não havia plateias ali, ninguém para impressionar, nenhuma câmera que ela soubesse estar filmando. Era pura bondade, daquele tipo que Davi duvidava ainda existir. Continuou assistindo enquanto ela dava água para Sofia e tirava algo da bolsa. O famoso chaveiro mágico. O sorriso no rosto da filha ao receber o presente era de uma alegria que ele não via há tanto tempo que doeu em seu peito. Mais tarde, quando a segurança do shopping fez o anúncio, a gravação mostrou como a jovem se afastou discretamente assim que ele chegou, sem buscar reconhecimento ou recompensa. Davi tinha visto apenas suas costas naquele momento, distraído pela alegria de encontrar Sofia. Pegou o telefone e ligou para Jorge, o gerente-geral do shopping. Preciso de informações sobre uma funcionária, disse sem preâmbulos. Trabalha na loja de bijuterias, brilho em arte no segundo piso. Jovem, cabelos castanhos presos num coque, uniforme azul, estava no balcão de informações hoje por volta das 15 horas com minha filha. Claro, Sr. Mendes. Vou levantar essas informações imediatamente. Meia hora depois, Jorge retornou a ligação. Senhor, o nome dela é Maria Luísa Oliveira, 22 anos. Trabalha na loja há 2 anos. Mora na Zona Leste, no bairro Jardim Esperança. Pelo que a gerente Solange informou, é uma funcionária exemplar. Nunca se atrasa. Mas hoje teve um desconto no salário por causa do incidente com sua filha. Davi franziu o senho. Desconto? Explique. Ela excedeu o horário de almoço para ajudar sua filha, senhor. A política da loja é bastante rígida quanto a atrasos. Entendo. Obrigado, Jorge. Davi desligou, pensativo. Uma jovem que provavelmente ganhava um salário mínimo havia sacrificado parte de seus rendimentos para ajudar uma criança desconhecida. E ainda por cima dera um presente que, por mais simples que fosse, deveria representar uma parcela significativa do que ganhava. Papai, posso entrar? A voz de Sofia interrompeu seus pensamentos. Ela estava na porta, ainda em seu vestido rosa, mas agora com o cabelo solto das tranças. Claro, princesa. Sofia entrou e se aproximou da mesa, o chaveiro de coroa firmemente seguro em sua mão pequena. Estou desenhando a tia Maria, anunciou ela, estendendo uma folha de papel, para não esquecer dela. Davi pegou o desenho. Um esboço infantil mostrava uma figura de cabelos castanhos, sorriso grande e o que parecia ser um vestido azul. Ao lado, uma figura menor de vestido rosa segurava algo brilhante na mão. Está muito bonito, Sofia. Queria ver ela de novo, disse a menina, com uma sinceridade que só as crianças possuem. Ela foi mais legal comigo do que a mamãe antes de ir embora. A declaração atingiu Davi como um soco. Sofia raramente mencionava a mãe desde a partida de Renata. Ela foi mesmo muito legal com você, concordou com a voz levemente embargada. Ela pode vir aqui em casa? Davi hesitou. Não a conhecemos direito, Sofia. A menina baixou os olhos decepcionada. Tá bom. Vendo a decepção no rosto da filha, Davi tomou uma decisão que surpreendeu a si mesmo. Mas talvez possamos ir visitá-la na loja qualquer dia desses. O rosto de Sofia iluminou-se instantaneamente. Verdade? Quando? Amanhã? Davi sorriu, algo que também havia se tornado raro nos últimos meses. Não amanhã. Tenho reuniões importantes. Mas logo, prometo. Satisfeita com a promessa, Sofia saiu do escritório saltitando, deixando Davi novamente sozinho com seus pensamentos. Nos 3 dias seguintes,
Davi mergulhou no trabalho como sempre fazia. Um grande projeto de revitalização urbana ocupava a maior parte de seu tempo, com reuniões intermináveis com investidores e autoridades municipais. Mas, em momentos quietos, pegava-se pensando naquela cena do shopping, no desenho de Sofia, no chaveiro que a filha não largava nem para dormir. Na sexta-feira, ao final da tarde, tomou uma decisão impulsiva. Dispensou o motorista e dirigiu ele mesmo até o Shopping Estrela. Usava roupas mais casuais, calça jeans de grife e camisa polo, para não chamar a atenção. A maioria dos lojistas nunca tinha visto o proprietário do shopping pessoalmente, o que facilitava seu anonimato. Subiu ao segundo piso e caminhou lentamente até avistar a loja Brilho em Arte. Parou a uma distância discreta, observando o movimento, e então a viu. Maria Luísa atendia uma senhora idosa com a mesma paciência e gentileza que demonstrara com Sofia. Seu sorriso era genuíno enquanto ajudava a cliente a experimentar vários pares de brincos, sem demonstrar impaciência mesmo quando a senhora decidiu não levar nenhum. Davi a observou por quase meia hora, fingindo estar ao telefone ou olhando outras vitrines. Viu como ela organizava as peças com cuidado, como interagia respeitosamente com os clientes, como mantinha a postura mesmo quando uma mulher arrogante reclamou do preço sem necessidade. Havia algo diferente nela. Uma dignidade que não combinava com a simplicidade de sua posição. Um brilho nos olhos que parecia intocado pela dureza da vida. Finalmente, criou coragem e entrou na loja. Fingiu interesse em algumas peças masculinas, abotoaduras e pulseiras, enquanto observava Maria atendendo outra cliente. De perto, notou detalhes que as câmeras não captaram. O pequeno crucifixo que ela usava no pescoço, a bolsa gasta ao lado do balcão, o calçado simples que já mostrava sinais de muito uso. Quando a cliente anterior saiu, Maria aproximou-se dele com seu sorriso profissional. Boa tarde, senhor. Posso ajudá-lo? Por um segundo, Davi pensou que ela o reconheceria, mas não havia nenhum sinal de reconhecimento em seus olhos. Para ela, ele era apenas mais um cliente. Estou procurando um presente, disse ele, sua voz normalmente autoritária agora estranhamente hesitante. Para uma sobrinha. Algo como um chaveiro, talvez. Temos alguns modelos bem bonitos, respondeu Maria, conduzindo-o até uma pequena seção onde vários chaveiros estavam expostos. Entre eles, Davi viu vários iguais ao que Sofia agora considerava seu amuleto da sorte. Este com formato de coroa é muito popular entre as meninas, comentou Maria, pegando um idêntico ao de Sofia. As pedrinhas são coloridas e chamam a atenção. Davi pegou o chaveiro, fingindo examiná-lo com interesse. Parece especial. Toda menina é uma princesa, disse Maria com um sorriso genuíno. Às vezes, elas só precisam de uma coroa para lembrar disso. A simplicidade e a sinceridade da frase tocaram Davi. Era exatamente o que Sofia precisava ouvir depois do abandono de Renata. Vou levar este, decidiu. Maria embrulhou o chaveiro em uma pequena caixa com papel de presente. Seus movimentos eram precisos e delicados, como se estivesse embalando algo muito mais valioso do que um simples acessório de R$ 10. Qual o nome da sua sobrinha? Perguntou enquanto escrevia um pequeno cartão para acompanhar o presente. Sofia, respondeu ele, observando atentamente sua reação. Maria parou por um instante, como se o nome tivesse despertado alguma lembrança. Mas logo continuou a escrever, sem fazer a conexão. É um nome lindo. Significa sabedoria em grego. Você sabe o significado dos nomes? Alguns. Ela sorriu. Gosto de palavras, de histórias. Estava estudando letras antes de... Ela parou como se tivesse falado demais. Antes de... Davi não conseguiu conter a curiosidade. Antes de precisar trabalhar em tempo integral, completou ela, sem entrar em detalhes. Aqui está seu presente, senhor. Espero que sua sobrinha goste. Davi pagou e, ao receber o troco, deixou propositalmente cair algumas moedas no chão. Quando ambos se abaixaram para pegar, ele observou seus olhos de perto.
Eram olhos castanhos, honestos, sem a sombra de falsidade que ele havia aprendido a detectar em tantas pessoas. Obrigado pela ajuda, disse ele, pegando a sacola com o presente. Foi um prazer, volte sempre, respondeu Maria com a frase padrão do atendimento. Mas seu sorriso parecia mais sincero do que o protocolo exigia. Antes de sair, Davi notou uma caneta sobre o balcão. Uma caneta cara, com o logotipo da Mendes Construções, que ele distribuía apenas para executivos e parceiros importantes. Esta caneta é sua? Perguntou, apontando para o objeto. Maria olhou confusa. Não, senhor. Deve ser de algum cliente que esqueceu. Vou guardar na caixa de achados e perdidos. Pode ficar com ela, sugeriu Davi. Parece de boa qualidade. Não posso aceitar, respondeu ela prontamente. Se o dono voltar procurando, preciso devolver. É o correto a fazer. Mais uma vez, Davi foi surpreendido pela integridade natural daquela jovem. Qualquer outra pessoa teria embolsado a caneta valiosa sem pensar duas vezes. Claro, você está certa, concordou admirado. Tenha um bom dia. O senhor também. Davi saiu da loja com a pequena sacola na mão e uma sensação estranha no peito. Quanto mais conhecia Maria Luísa, mais intrigado ficava. Em um mundo onde todos pareciam ter um ângulo, um interesse oculto, ela era como uma raridade. Alguém que fazia o bem simplesmente porque era o certo a fazer. No carro, antes de dar a partida, abriu a sacola e encontrou o pequeno cartão que ela havia escrito para acompanhar o presente. Para Sofia. Que esta pequena coroa te lembre que a verdadeira realeza está no coração gentil. Com carinho. A mensagem, simples e sincera, parecia direcionada não apenas a uma criança desconhecida, mas especificamente a sua Sofia, como se Maria de alguma forma soubesse exatamente do que sua filha precisava. Naquele momento, Davi tomou uma decisão. Tirou da pasta um cartão pessoal, sem o logotipo da empresa, apenas seu nome e telefone, e escreveu no verso, com a letra firme de quem está acostumado a assinar contratos milionários. Sua gentileza salvou minha filha. Ainda vou te agradecer como você merece. Voltou à loja, esperou que Maria estivesse ocupada com outra cliente e discretamente deslizou o cartão para dentro da sacola que continha a bolsa dela, próxima ao balcão. Saiu do shopping com o coração batendo de uma forma que não sentia há anos. Não sabia exatamente o que estava fazendo ou por quê. Só sabia que, pela primeira vez desde que Renata partira, deixando um buraco na vida dele e de Sofia, sentia uma ponta de esperança. Aquela jovem simples, com seu uniforme azul desbotado e sua bondade natural, havia despertado algo que Davi pensava estar morto dentro dele. A capacidade de acreditar nas pessoas novamente. No caminho para casa, pensou em como Sofia reagiria ao saber que ele havia encontrado a tia Maria. Imaginou o sorriso no rosto da filha. Um sorriso que havia se tornado tão raro nos últimos meses. E por um momento breve, permitiu-se imaginar como seria ter mais daquele tipo de bondade em sua vida. Uma bondade que não pedia nada em troca, que não tinha segundas intenções, que simplesmente existia. Uma bondade que, sem que ele percebesse ainda, já estava começando a quebrar a muralha de gelo ao redor de seu coração. Maria Luísa chegou em casa exausta. O metrô estava lotado como sempre às sextas-feiras e ela precisou ficar em pé durante todo o trajeto. Suas pernas doíam, seus pés imploravam por alívio após mais de 10 horas sobre eles. Helena, cheguei, anunciou ao entrar no pequeno apartamento. A irmã estava na cadeira de rodas, próxima à janela, observando o pôr do sol entre os prédios. Aos 29 anos, Helena parecia mais velha por causa da doença que lhe roubava a mobilidade um pouco mais a cada mês. Como foi seu dia? Perguntou Helena, virando a cadeira com esforço. Maria colocou a bolsa sobre a mesa simples e se aproximou para beijar a testa da irmã. Normal, movimento fraco no shopping. Omitiu o desconto em seu salário pelo atraso de dias atrás. Helena já carregava culpa suficiente por depender dela. Enquanto preparava um jantar simples, arroz, feijão e um ovo frito para cada uma,
Maria contou sobre o estranho cliente que aparecera na loja. Ele comprou um chaveiro. Disse que era para a sobrinha, mas tinha algo diferente nele. Parecia, não sei, deslocado. Como assim? O relógio dele valia mais que tudo na loja. E tinha uma coisa nos olhos dele. Como se estivesse me estudando. Helena sorriu de lado. Talvez ele tenha se interessado por você. Maria riu, balançando a cabeça. Não seja boba. Homens assim não se interessam por balconistas de loja. Além disso, era bem mais velho. Nem todo homem busca apenas a juventude, comentou Helena. Alguns valorizam o caráter. Maria serviu os pratos e sentou-se à mesa com a irmã. Bem, não importa. Provavelmente nunca mais o verei. Mais tarde, enquanto organizava suas coisas para o dia seguinte, Maria encontrou algo estranho em sua bolsa. Um cartão que não reconhecia. Era simples, elegante, com apenas um nome e um telefone. No verso, uma mensagem escrita à mão. Sua gentileza salvou minha filha. Ainda vou te agradecer como você merece. Maria ficou paralisada, lendo e relendo a mensagem. Davi Mendes. O nome não lhe dizia nada, mas a mensagem. Minha filha. Em um instante, a compreensão a atingiu. O cliente na loja. Não era um cliente qualquer. Era o pai daquela menininha perdida, Sofia. Mas como ele soube quem eu era? Murmurou confusa. E como o cartão foi parar na minha bolsa? Por um momento, sentiu-se desconfortável com a ideia de alguém mexendo em seus pertences sem permissão. Mas a mensagem não parecia ameaçadora, apenas grata. Maria guardou o cartão na gaveta da mesinha de cabeceira, sem saber ao certo o que fazer com ele. Não esperava nem queria recompensa por ter ajudado Sofia. Tinha feito apenas o que qualquer pessoa decente faria. Na manhã seguinte, sábado, seu único dia de folga na semana, Maria acordou cedo para cuidar de Helena. Deu banho na irmã, trocou os lençóis, preparou o café da manhã. Depois saiu para fazer compras no mercadinho do bairro, calculando cada centavo para não estourar o orçamento já comprometido. No caminho de volta, carregando as sacolas pesadas, passou em frente à farmácia e sentiu um aperto no peito. O remédio mais caro de Helena acabaria em 3 dias, e com o desconto no salário, teria que deixar para a próxima semana. Isso significava que a irmã sofreria mais dores até lá. Vou fazer hora extra, decidiu determinada. Talvez Solange me deixe ficar além do expediente para o inventário mensal. Quando chegou ao prédio simples onde morava, notou um carro luxuoso estacionado na frente. Um SUV preto com vidros escuros que destoava completamente da vizinhança humilde. Por um momento, pensou em traficantes, mas logo descartou a ideia. A rua era pobre, mas pacata. Subiu as escadas até o 3º andar, já que o elevador estava quebrado havia meses. Ao chegar ao corredor, quase deixou as sacolas caírem de surpresa. Parada em frente à sua porta estava Sofia, a menina do shopping, usando um vestido amarelo e segurando o já familiar chaveiro de coroa. Ao seu lado, uma mulher de meia-idade em traje formal, provavelmente a babá, parecia desconfortável. "Tia Maria!" gritou Sofia ao vê-la, correndo em sua direção com os braços abertos. "Sofia!" Maria colocou as sacolas no chão, a tempo de receber o abraço apertado da menina. "O que você está fazendo aqui?" "Eu escapei da Carmen no shopping", anunciou a garota orgulhosamente. "Mas depois o papai disse que podia vir te visitar direito." A babá aproximou-se, visivelmente constrangida. "Desculpe a intrusão, senhorita." Sofia insistiu tanto em encontrá-la novamente que o Sr. Mendes concordou. "Viemos ao shopping procurá-la, mas sua gerente nos informou que era seu dia de folga e nos deu seu endereço." Maria franziu o senho. Solange não tinha autorização para fornecer seu endereço a estranhos. Que poder este Sr. Mendes tinha para conseguir informações pessoais assim? "Entendo", respondeu ainda confusa. "Bem, entrem, por favor." Pegando as sacolas novamente, Maria abriu a porta do apartamento.
Sentiu uma pontada de vergonha ao convidar visitas tão bem vestidas para seu lar modesto, com móveis doados e paredes que precisavam urgentemente de uma pintura. Helena estava na sala, surpresa com os visitantes inesperados. Helena, esta é Sofia e... Carmen Oliveira, apresentou-se a babá. Sofia é a menina que se perdeu no shopping outro dia, explicou Maria. E Carmen trabalha para a família dela. Helena sorriu para a criança. Olá, Sofia. Maria me contou sobre você. Disse que é uma princesa muito corajosa. Sofia aproximou-se timidamente da cadeira de rodas. Você é a irmã da tia Maria? Por que está nessa cadeira? Sofia, isso não se pergunta, repreendeu Carmen. Está tudo bem, garantiu Helena com um sorriso gentil. É uma pergunta natural. Sofia, eu tenho uma doença que faz meus músculos ficarem fracos, então uso esta cadeira para me movimentar. A menina assentiu, aceitando a explicação. Meu papai pode comprar um remédio para você ficar boa. Um silêncio constrangedor seguiu-se à declaração inocente da criança. Maria sentiu o rosto esquentar. Algumas doenças não têm cura, querida, explicou Helena suavemente. Mas tudo bem. Tenho Maria comigo, ela cuida de mim. Carmen consultou discretamente o relógio de pulso. Sofia, precisamos ir. Seu pai está esperando. Já? A menina fez um biquinho. Mas eu queria mostrar meus desenhos para tia Maria. Outro dia, talvez, consolou Carmen. Sofia abraçou Maria novamente, apertado. Você vai me visitar também? Temos uma casa grande com piscina e um gato chamado Napoleão. Maria sorriu, agachando-se para ficar na altura da menina. Talvez um dia, Sofia. Foi muito gentil da sua parte vir me visitar. Quando as duas estavam prestes a sair, um homem alto apareceu na porta que Maria havia deixado entreaberta. Era ele, o cliente da loja, o homem do cartão, Davi Mendes. Papai! Sofia correu para abraçá-lo. Conheci a irmã da tia Maria. Ela usa uma cadeira com rodas. Davi olhou além da filha, diretamente para Maria, que se levantou rapidamente. Vestindo jeans simples e uma camiseta básica em seu dia de folga, ela sentiu-se ainda mais inadequada diante do homem impecavelmente vestido em roupas casuais que, mesmo assim, gritavam dinheiro. Senhorita Oliveira! Ele a cumprimentou com um leve aceno de cabeça. Sua voz era mais profunda do que ela se lembrava da loja. Desculpe a invasão. Sofia tem falado de você constantemente. Não há problema, respondeu Maria, tentando manter a compostura. Foi uma surpresa agradável. O olhar dele percorreu rapidamente o apartamento, registrando cada detalhe da vida modesta que as irmãs levavam. Não havia julgamento em seus olhos, apenas observação atenta. Sofia, espere no carro com Carmen, por favor. Preciso conversar com a senhorita Oliveira. A menina obedeceu, embora relutante, despedindo-se de Maria e Helena com um aceno animado. Com Sofia e Carmen fora do apartamento, o ar pareceu ficar mais denso. Helena lançou a Maria um olhar inquisitivo. Esta é minha irmã, Helena, apresentou Maria, tentando quebrar o silêncio desconfortável. Um prazer, senhorita Helena. Davi cumprimentou-a com educação formal. Posso ter uma palavra a sós com sua irmã? Prometo não tomar muito tempo. Helena assentiu, manobrando a cadeira de rodas em direção ao quarto com alguma dificuldade. Fiquem à vontade. Quando ficaram sozinhos, Davi foi direto ao ponto. Tenho uma proposta para você, senhorita Oliveira. Maria, por favor. Ela corrigiu automaticamente. Maria, ele repetiu, e algo em sua voz ao dizer seu nome fez um arrepio percorrer sua espinha. Você fez algo extraordinário por minha filha. Não apenas a ajudou quando estava perdida, mas a fez sorrir novamente. Ele fez uma pausa, como se medisse cada palavra. Sofia perdeu a mãe há 8 meses. Não fisicamente. Renata escolheu uma nova vida na Europa. Desde então, Sofia se fechou. Não sorria, mal falava. Até encontrar você. Maria não sabia o que dizer. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa faria. Não, ele respondeu com firmeza. Não é o que qualquer pessoa faria. Acredite, conheço o suficiente da natureza humana para saber que sua bondade é rara.
Ele deu alguns passos pela sala pequena, como se organizasse seus pensamentos. Tenho uma proposta. Gostaria de contratá-la como acompanhante de Sofia aos finais de semana. Não como babá. Carmen já desempenha essa função, mas como uma companhia. Alguém que Sofia claramente se conectou. Maria piscou, confusa. Mas eu não tenho experiência com crianças, além de sobrinhos distantes. Você tem algo mais valioso, a confiança dela, respondeu Davi. E julgando pela sua situação aqui, ele fez um gesto sutil abrangendo o apartamento. O pagamento que ofereço poderia ser útil. Maria sentiu o rosto queimar, dividida entre a indignação pela presunção e a consciência de que ele estava certo. O dinheiro seria mais que útil, seria uma salvação. Quanto? Começou, e então se interrompeu, envergonhada por perguntar. 5.000 reais por mês, por 2 finais de semana completos, sábados e domingos, das 9 às 18 horas, transporte e refeições incluídos, obviamente. Maria quase engasgou. Era mais do que seu salário mensal na loja para apenas 4 dias de trabalho por mês. Isso é muito generoso, conseguiu dizer. Não é generosidade, corrigiu ele. É o valor justo pelo bem-estar da minha filha. O dinheiro é irrelevante comparado ao sorriso que você trouxe de volta a ela. Maria respirou fundo, pensando na pilha de contas médicas, nos remédios de Helena, no aluguel sempre atrasado. Posso pensar sobre isso? Davi assentiu, tirando um envelope do bolso interno do casaco. Este é um adiantamento, caso aceite. Também inclui meu cartão com todos os meus contatos e o endereço da minha residência. Ele colocou o envelope sobre a mesa. Pode me dar sua resposta até segunda-feira. Antes que Maria pudesse protestar sobre aceitar dinheiro antecipadamente, Helena voltou à sala, como se tivesse sentido que a conversa mais delicada havia terminado. Senhor Mendes, gostaria de um café? É simples, mas Maria faz um dos melhores que já provei. O homem pareceu brevemente surpreso com a oferta casual, mas então um pequeno sorriso apareceu em seu rosto, suavizando suas feições sérias. Adoraria, senhorita Helena, mas Sofia está esperando, talvez em outra ocasião. Ele se virou para Maria novamente. Pense na minha oferta. É importante para Sofia, e possivelmente para vocês também. Com um breve aceno de cabeça, ele saiu, deixando para trás um envelope e 2 irmãs atônitas. Maria Luísa Oliveira, disse Helena lentamente, assim que a porta se fechou. Aquele era Davi Mendes, o Davi Mendes da Mendes Construções. Você o conhece? Todo mundo o conhece. Ele aparece nas revistas de negócios, construiu metade dos prédios novos da cidade. Helena manobrou a cadeira até a mesa e pegou o envelope. O que tem aqui dentro? Maria mordeu o lábio, ainda processando tudo o que havia acontecido. Um adiantamento, ele disse. Me ofereceu um trabalho cuidando da filha aos finais de semana. Helena abriu o envelope e seus olhos se arregalaram. Maria, tem 10.000 reais aqui. O quê? Maria pegou o envelope, conferindo o conteúdo com descrença. Mas ele disse 5 por mês, isso seria... Um adiantamento de 2 meses, completou Helena. Meu Deus, Maria, isso resolveria tantos problemas. Maria sentou-se, as pernas de repente fracas. É muito dinheiro, Helena, e eu nem sei se devo aceitar. Por que não? Sofia claramente gosta de você. E pelo que vi, você também gostou dela. Sim, mas... Maria hesitou. O pai dela, há algo nele que me deixa... não sei. Intimidada? Sugeriu Helena com um pequeno sorriso. Ele é um homem poderoso, Maria. Claro que intimida. Mas viu como ele olhou para você? Não era como um patrão olhando para uma empregada. Helena... Maria sentiu o rosto esquentar. Não diga bobagens. Ele só está pensando no bem-estar da filha. Se você diz... Helena deu de ombros, mas seu sorriso permaneceu. Pelo menos admita que ele é bonito. Aqueles olhos... Maria não respondeu, mas não conseguiu evitar a memória dos olhos intensos de Davi Mendes
quando ele disse seu nome. Havia algo neles. Uma solidão que ecoava com a dela própria, talvez. Balançando a cabeça para afastar esses pensamentos, Maria guardou o envelope na gaveta. Vou pensar nisso durante o fim de semana, decidiu. É uma escolha importante. Mas no fundo, sabia que já havia decidido. Com o salário da loja cada vez mais apertado e as despesas médicas de Helena aumentando, aquela proposta era como uma resposta às suas orações silenciosas. Na segunda-feira pela manhã, antes de ir ao trabalho, Maria enviou uma mensagem para o número no cartão. Senhor Mendes, aceito sua proposta. Podemos conversar sobre os detalhes. Atenciosamente, Maria Luísa Oliveira. A resposta veio minutos depois. Excelente. Mandarei Geraldo, meu motorista, buscá-la na loja às 18 horas hoje. Conversaremos durante o jantar. DM. Maria releu a mensagem várias vezes, um misto de nervosismo e expectativa tomando conta dela. Sua vida estava prestes a mudar, mas não tinha ideia do quanto. Quando chegou à loja naquela manhã, Solange a chamou ao escritório nos fundos, parecendo estranhamente nervosa. Maria, no sábado esteve aqui um homem perguntando por você. Ela fez uma pausa dramática. Era Davi Mendes, o dono do shopping. Eu sei, respondeu Maria calmamente. Ele esteve na minha casa depois. Solange arregalou os olhos. Na sua casa? Maria, você tem ideia de quem ele é? Ele é dono de metade da cidade. A filha dele se perdeu no shopping outro dia. Foi a menina que ajudei. A compreensão surgiu no rosto da gerente. Então foi por isso que ele estava tão interessado. Maria, ele me pediu seu endereço oficial como proprietário do shopping. Não pude recusar. Está tudo bem, Solange. Na verdade, ele me ofereceu um trabalho cuidando da filha aos fins de semana. Vou aceitar. O choque no rosto da gerente seria cômico em outras circunstâncias. Você vai trabalhar para Davi Mendes? Ela baixou a voz, como se compartilhasse um segredo. Eles o chamam de o impiedoso, sabia? Dizem que ele destrói carreiras com um telefonema. Maria sentiu um arrepio, mas manteve a compostura. Ele pareceu correto comigo. E a filha dele é adorável. O resto do dia passou em um borrão. Clientes vieram e foram, mas a mente de Maria estava em outro lugar, imaginando como seria trabalhar na mansão de Davi Mendes, conviver com Sofia, entrar em um mundo tão diferente do seu. Às 18 horas em ponto, um carro preto elegante parou em frente à loja. Um homem de meia idade em uniforme de motorista entrou e se dirigiu diretamente a ela. Senhorita Oliveira. Sou Geraldo, motorista do Sr. Mendes. Ele a aguarda para jantar. Maria pegou sua bolsa gasta, ignorando os olhares curiosos de Juliana e Solange. Suas mãos tremiam levemente quando entrou no carro luxuoso. Enquanto o veículo deslizava pelas ruas da cidade, levando-a do shopping para os bairros elegantes da Zona Sul, Maria olhou para seu reflexo no vidro escuro. Ainda usava o uniforme da loja, o coque simples, quase nenhuma maquiagem. No que estou me metendo? Sussurrou para si mesma. O que ela não sabia era que essa noite marcaria apenas o começo de uma transformação, não apenas de suas circunstâncias, mas dela mesma. E embora não pudesse imaginar ainda, também do homem que a observava silenciosamente há dias, intrigado por uma bondade que há muito tempo não acreditava mais existir. 3 meses haviam se passado desde que Maria começara a trabalhar na mansão dos Mendes. Sua vida tinha se transformado de maneiras que jamais imaginara possíveis. A rotina de Maria agora incluía acordar cedo durante a semana para trabalhar na loja de bijuterias e, aos fins de semana, ser buscada pelo motorista de Davi para passar o dia com Sofia. No início, tentou manter as 2 vidas separadas, a vendedora humilde e a acompanhante da filha de um dos homens mais poderosos da cidade. Mas aos poucos, as fronteiras começaram a se misturar. Naquela manhã de sábado, Maria chegou à mansão Mendes como sempre às 9 horas. Sofia já a esperava na porta, saltitando de empolgação em seu vestido florido. Maria, o papai comprou roupas novas para você? Maria sentiu o rosto esquentar.
Sofia, já conversamos sobre isso. Não preciso de presentes. Mas o papai disse que você precisa usar roupas bonitas para o almoço especial, insistiu a menina, arrastando-a pela mão. Tem convidados importantes. Aquela notícia pegou Maria desprevenida. Nos 3 meses anteriores, os fins de semana haviam sido apenas os 3. Ocasionalmente com a presença de Ângela, irmã de Davi. A ideia de um almoço com os amigos ricos de Davi a deixava profundamente desconfortável. Davi apareceu no hall, descendo a imponente escadaria de mármore. Mesmo em roupas casuais, calças bem cortadas e camisa polo, ele emanava autoridade. Bom dia, Maria. Cumprimentou com um leve sorriso. Sofia já contou sobre nossos planos? Vagamente, respondeu ela. Algo sobre um almoço com convidados? Alguns colegas de negócios e suas famílias, explicou ele. Achei que seria bom para Sofia socializar um pouco com outras crianças. Maria assentiu, embora sentisse uma pontada de apreensão. Claro, não queremos que ela fique isolada. Sofia, por que não vai mostrar para Maria o que Carmen separou para ela? A menina segurou a mão de Maria firmemente, levando-a para o andar superior. No quarto de hóspedes, agora não oficialmente seu quarto nos fins de semana, havia uma caixa sobre a cama. Papai disse que você pode escolher o que quiser, explicou Sofia com importância. Na caixa, Maria encontrou 3 vestidos elegantes, todos simples, mas claramente de marcas caras. Sentiu um misto de gratidão e desconforto. Sofia, não posso aceitar isso. São muito caros. Por favor. Os olhos azuis da menina suplicavam. Quero que fique bonita na festa. A tia Verônica sempre usa vestidos chiques. Quem é tia Verônica? Perguntou Maria, intrigada. Uma amiga do papai. Ela sempre tenta abraçar ele, mas ele não gosta, respondeu Sofia com a sinceridade brutal das crianças. Relutantemente, Maria aceitou o vestido mais simples, azul marinho, que lembrava vagamente a cor de seu antigo uniforme da loja, mas infinitamente mais elegante. Ao meio-dia, os convidados começaram a chegar. Eram cerca de 20 pessoas, homens em trajes casuais elegantes e mulheres que pareciam saídas de revistas de moda. Maria sentia-se deslocada, mesmo com o vestido novo. Sofia se agarrou a ela como uma âncora em meio ao mar de adultos, recusando-se a socializar com as outras crianças presentes, filhos de um sócio de Davi. Quem é ela? A nova babá, dizem. Parece tão comum. Sofia não desgruda dela. Os cochichos eram audíveis enquanto Maria servia suco para Sofia. Davi circulava entre os convidados com a facilidade de quem está acostumado a comandar reuniões de negócios, mas seus olhos frequentemente buscavam Maria e Sofia, como se quisesse se certificar de que estavam bem. Durante o almoço, servido na área da piscina, Maria sentou-se com Sofia em uma mesa mais afastada, preferindo manter distância dos outros convidados. Foi quando uma mulher elegante, na casa dos 50 anos, aproximou-se delas. Então você é a famosa Maria, disse ela, sentando-se sem ser convidada. Sou Berenice, fui babá de Davi quando ele era pequeno. Agora cuido da casa quando ele viaja. Maria sorriu aliviada por alguém finalmente se apresentar abertamente, sem subtextos. Prazer em conhecê-la. Sofia, contudo, fez uma careta. Berenice não gosta de Napoleão no sofá. Gatos ficam no chão, não em móveis de 20 mil reais, respondeu Berenice com um sorriso tenso. A conversa foi interrompida pela chegada de outra mulher, mais jovem, elegantíssima, com cabelos perfeitamente arrumados e um vestido que gritava alta costura. Sofia, querida, como você cresceu! Exclamou com um entusiasmo exagerado, ignorando completamente a presença de Maria. Sofia se encolheu ligeiramente. Oi, tia Verônica. Não ganha um abraço? Trouxe um presente de Milão para você. Sofia olhou para Maria como se pedisse permissão. Vai lá, encorajou Maria gentilmente. Educação em primeiro lugar, lembra? Relutantemente, Sofia levantou-se para receber o abraço superficial de Verônica, que imediatamente a soltou e voltou sua atenção para Berenice. Céus,
Quem é esta? Perguntou em voz baixa, mas perfeitamente audível, indicando Maria com um movimento de cabeça. A nova acompanhante de Sofia, respondeu Berenice. Maria, esta é Verônica Dalmaso, amiga de longa data da família. Ex-namorada de Davi, você quer dizer, corrigiu Verônica com um sorriso afiado. Virou-se para Maria, avaliando-a abertamente. Então você é a garota do shopping que enfeitiçou nossa pequena Sofia. O tom condescendente fez Maria endireitar a postura. Sofia e eu nos damos bem, sim. Fascinante. Verônica inclinou-se para a frente, como uma cobra prestes a dar o bote. E diga-me, Maria, qual é exatamente sua formação para cuidar da herdeira de um dos maiores impérios imobiliários do país? Sofia, percebendo a tensão, segurou a mão de Maria com força. Acredito que bondade e paciência são mais importantes que diplomas quando se trata de fazer uma criança feliz, respondeu Maria calmamente, embora sentisse o coração acelerado. Que adorável! Riu Verônica olhando para Berenice. Ela realmente acredita que está aqui só para brincar com Sofia. Querida, homens como Davi Mendes não contratam mocinhas bonitas apenas por sua bondade. A insinuação era clara como cristal e feriu Maria profundamente. Sofia, mesmo sem compreender completamente, percebeu o ataque. Maria é minha amiga, protestou a menina. Papai disse que ela pode ficar quanto tempo quiser. Verônica sorriu com falsa doçura. Claro que disse, querida. Tenho certeza que seu pai aprecia muito a amizade dela. Maria sentiu o rosto queimar, dividida entre a vergonha e a indignação. Antes que pudesse responder, uma voz masculina interveio. Sofia, sua tia Ângela está procurando por você. Algo sobre um novo filhote de cachorro nas fotos do celular dela. Era Davi, parado atrás de Verônica com uma expressão ilegível, mas com um brilho perigoso nos olhos que indicava que ouvira, pelo menos, parte da conversa. Sofia correu imediatamente para Ângela, do outro lado do terraço, feliz por escapar da tensão crescente. Verônica, cumprimentou Davi friamente. Não sabia que estava de volta ao país. Voltei ontem. Ela sorriu, transformando-se instantaneamente na presença dele. Milão já não tinha mais graça. Que pena. Seu tom sugeria exatamente o oposto. Berenice, Carmen está procurando por você. Algo sobre o menu do jantar. A governanta captou a deixa e afastou-se rapidamente, deixando os três sozinhos em um silêncio carregado. Maria, poderia me dar um momento com Verônica? Pediu Davi, seu tom mais suave ao dirigir-se a ela. Maria assentiu, grata pela oportunidade de escapar. Enquanto se afastava, podia sentir os olhares dos outros convidados a seguindo. Nunca se sentira tão inadequada, tão fora de lugar. Refugiou-se na biblioteca, o cômodo que mais gostava na mansão. Passados 15 minutos, decidiu que não podia continuar escondida. Com determinação, pegou uma folha de papel da escrivaninha e escreveu uma breve carta. Sr. Mendes, agradeço a confiança depositada em mim nestes meses. Sofia é uma criança maravilhosa que transformou minha vida. Contudo, após os eventos de hoje, percebo que minha presença pode causar mais problemas do que benefícios. Acredito ser melhor para todos que eu me afaste. Com gratidão, Maria Luísa. Deixou a carta sobre a mesa e estava prestes a sair quando a porta abriu e Davi entrou. Seu rosto estava sério, quase zangado. Peço desculpas pelo comportamento de Verônica, disse ele diretamente. Não deveria ter convidado tanta gente. Foi um erro de julgamento. Maria ficou em silêncio, o olhar baixo. Davi notou a carta sobre a mesa e a pegou antes que ela pudesse impedir. Seu rosto endureceu enquanto lia. Isso é ridículo, declarou, amassando o papel. Você não vai a lugar algum. Davi, seja realista. Olhe ao seu redor, seus amigos, seu círculo social. Eu não pertenço a este mundo. E daí? A intensidade em sua voz a surpreendeu. Sofia precisa de você. E eu... Ele interrompeu-se abruptamente, como se tivesse quase dito algo que não estava pronto para verbalizar.
Nesse momento, a porta da biblioteca abriu-se com um estrondo. Era Carmen, a babá, com expressão alarmada. Senhor Mendes, Sofia está com febre alta. Começou de repente. Ambos correram para o quarto da menina. Sofia estava na cama, o rostinho vermelho, visivelmente sofrendo. Papai, chamou com voz fraca. Minha garganta dói. Maria imediatamente sentou-se ao lado da cama, tocando a testa da criança. Está queimando de febre. Vou chamar o médico, decidiu Davi, pegando o telefone. Fique com ela, pediu Maria. Vou buscar compressas frias. Nas horas seguintes, todos os convidados se foram enquanto Davi e Maria se revezavam cuidando de Sofia. O médico diagnosticou amigdalite aguda e receitou antibióticos, recomendando observação constante. À noite, quando Sofia finalmente adormeceu sob efeito dos medicamentos, Maria preparava-se para ir embora, exausta física e emocionalmente. Você não pode ir agora, disse Davi, parado na porta do quarto da filha. Está tarde e Sofia pode acordar perguntando por você. Mas Helena está sozinha e... Já liguei para ela, interrompeu ele. Expliquei a situação. Ela entendeu perfeitamente. Maria suspirou sem energia para discutir. Ficarei no quarto de hóspedes, então. Davi aproximou-se, parando a apenas um passo de distância. O que Verônica disse hoje, quero que saiba que não é verdade. Não importa o que ela pense, respondeu Maria, tentando soar mais firme do que se sentia. Importa se fez você duvidar do motivo pelo qual está aqui. Davi passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de vulnerabilidade. Sofia adora você, Maria, e eu? Novamente ele hesitou, como se as palavras estivessem na ponta da língua, mas não conseguissem sair. Você não é só uma funcionária, disse finalmente. Você é tudo para minha filha, e talvez para mim também. As exatas palavras que Maria conhecia da estrutura da história, agora ditas com genuína emoção pelo homem à sua frente. Seu coração acelerou, e por um momento pensou que ele fosse se aproximar mais, talvez até tocá-la. Mas o monitor do quarto de Sofia emitiu um som. A menina estava chamando. Ela precisa de nós, disse Maria baixinho. Davi assentiu, o momento íntimo quebrado pela necessidade mais imediata de cuidar da filha. Mas enquanto caminhavam juntos de volta ao quarto de Sofia, algo havia mudado entre eles. Uma barreira invisível que começava a desmoronar. O que Maria não sabia era que, enquanto ela acalmava Sofia naquela noite, Davi Mendes tomava uma decisão que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Uma semana havia se passado desde o incidente na mansão Mendes. Sofia estava completamente recuperada da amigdalite, a cor e a energia de volta ao seu rostinho. Para Maria, no entanto, algo havia mudado profundamente. As palavras de Davi naquela noite. Você não é só uma funcionária. Você é tudo para minha filha, e talvez para mim também, ecoavam em sua mente quando estava sozinha. O que significavam realmente? E mais importante, o que ela sentia a respeito? Era domingo à tarde, e Maria preparava-se para deixar a mansão após mais um fim de semana com Sofia. A menina, como sempre, protestava. Por que você não pode morar aqui para sempre? Perguntou Sofia, sentada na cama, enquanto Maria arrumava sua pequena bolsa. Porque tenho minha casa, minha irmã, meu trabalho, respondeu Maria gentilmente. Papai poderia dar um trabalho melhor para você. E Helena poderia morar aqui também. Temos tantos quartos vazios. Maria sorriu diante da lógica simples da criança. As coisas são um pouco mais complicadas, Sofia. Por quê? Os adultos sempre dizem isso. A pergunta inocente atingiu Maria com força inesperada. Por quê, de fato? O que realmente a impedia de aceitar a vida que silenciosamente se oferecia diante dela? Porque às vezes temos medo, respondeu honestamente, surpreendendo a si mesma. Medo de mudanças, medo de nos machucarmos, medo de não pertencermos a lugares novos. Sofia franziu a testa, processando a resposta. Você tem medo do papai? Não, querida, não tenho medo dele. Então do que você tem medo? Maria sentou-se ao lado da menina
tentando encontrar palavras que uma criança de 5 anos pudesse compreender. Tenho medo de que as coisas mudem e depois voltem a ser como eram antes. Seria doloroso. Sofia pegou sua mão, a pequena palma morna contra a dela. Papai diz que ter medo é normal, mas que não podemos deixar o medo decidir por nós. Maria piscou, surpresa pela sabedoria inesperada. Seu pai é um homem inteligente. Ele também disse que vai te pedir para jantar hoje, sozinhos. Sofia sorriu, conspiratória. É um segredo, mas achei que você deveria saber para não ir embora cedo. O coração de Maria acelerou. Antes que pudesse responder, ouviram batidas na porta. Era Geraldo, o motorista. Senhorita Maria, sua irmã ligou. Pediu que a levasse para casa o quanto antes. Maria sentiu um aperto no peito. Helena raramente ligava durante seu horário de trabalho, a menos que fosse uma emergência. Algo aconteceu? Ela não disse, senhorita. Apenas pediu que a levasse imediatamente. Maria abraçou Sofia rapidamente. Preciso ir, querida. Vemo-nos no próximo sábado. Mas e o jantar com o papai? Protestou a menina. Sofia... Maria sorriu apesar da preocupação. Acho que você não deveria contar os segredos do seu pai. No caminho para casa, Maria não conseguia conter a ansiedade. O que teria acontecido com Helena? Seu tratamento estava indo bem. Os últimos exames mostravam estabilização da doença. Teria havido uma recaída? Quando chegou ao pequeno apartamento, encontrou Helena não na cama ou na cadeira de rodas, mas sentada à mesa da cozinha, perfeitamente composta e sorrindo. O que aconteceu? Perguntou Maria confusa. Geraldo disse que era urgente. Helena sorriu ainda mais. E era. Temos uma conversa importante para ter, e você nunca teria essa conversa se continuasse na casa dele. Maria sentou-se, atônita. Você me fez vir para casa para conversar? Para te fazer enxergar o que está bem na sua frente. Helena segurou sua mão por cima da mesa. Maria, há quanto tempo cuida de mim? Desde que nossos pais morreram, você abandonou a faculdade, trabalha em 2 empregos, vive pela metade. Tudo por mim. Helena, nós já conversamos sobre isso. Você é minha irmã, eu te amo, não é sacrifício nenhum. Eu sei, respondeu Helena suavemente. Mas agora é você quem precisa de ajuda. Você está apaixonada por Davi Mendes. Maria sentiu o rosto queimar. Helena, isso é absurdo. Ele é meu patrão, é rico, poderoso, pai da menina que você ama como se fosse sua própria filha. Helena apertou sua mão. E daí? Acha que não vejo como seus olhos brilham quando fala dele? Como voltou a sorrir nestes meses? Maria baixou o olhar, sem palavras. Você tem medo, continuou Helena. Medo de que ele não sinta o mesmo, medo de se machucar, medo de não ser suficiente para o mundo dele. Mas isso é covardia, Maria Luísa. E você nunca foi covarde. Não é tão simples. Na verdade, é mais simples do que parece. Helena ajeitou-se na cadeira, sua voz agora firme. Nós duas sabemos que foi ele quem conseguiu meu tratamento no melhor centro neurológico da cidade. Sem nunca mencionar, sem pedir nada em troca. Maria não respondeu, a verdade que sempre suspeitara finalmente confirmada. E agora, com o novo tratamento, continuou Helena, estou melhorando. A fisioterapia está funcionando. Em alguns meses poderei voltar a trabalhar pelo menos meio período. Isso é maravilhoso. Mas o que tem a ver com... Tem tudo a ver, interrompeu Helena. Porque significa que não preciso mais ser sua âncora. Você pode viver sua vida, Maria. Merece ser feliz. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Maria. Você nunca foi minha âncora, Helena. Você é meu porto seguro. E sempre serei. Mas portos são para partir e voltar, não para ficar presa. Helena sorriu com os olhos também marejados. Nem todo milagre vem do céu, Maria. Às vezes é Deus respondendo aqui mesmo, na terra, através das pessoas que coloca em nosso caminho. As palavras tocaram fundo em Maria, ecoando uma verdade que vinha crescendo em seu coração.
Davi e Sofia haviam entrado em sua vida de forma inesperada, transformando-a completamente. Seria isso realmente um acaso? Ou algo maior, um propósito que ela estivera resistindo por medo? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Helena atendeu e, após uma breve conversa, estendeu-o para Maria. É para você. Davi Mendes. Com o coração acelerado, Maria atendeu. Alô? Maria. A voz de Davi soava diferente, quase vulnerável. Sofia me contou que revelou sobre o jantar. Maria não conseguiu conter um pequeno sorriso. Ela achou que eu deveria estar preparada. Espero que esteja, continuou ele, uma nota de nervosismo que Maria nunca havia percebido antes em sua voz. Porque não é apenas um jantar. É uma conversa que temos adiado há muito tempo. Houve uma pausa significativa antes que ele continuasse. Mandei o carro para buscá-la às 7. Helena está convidada também, se quiser vir. Mas a conversa será apenas entre nós dois. Quando Maria desligou, encontrou Helena sorrindo, como quem já sabia o desfecho da história. É um jantar de despedida, disse Maria, ainda processando. Ou um jantar de começo, corrigiu Helena. Tudo depende das escolhas que você fizer esta noite. E se eu fizer a escolha errada? Helena segurou seu rosto entre as mãos. A única escolha errada é aquela feita por medo, não por amor. Às 7 em ponto, o carro de Davi parou em frente ao edifício. Maria havia passado horas se preparando, usando o vestido azul que ganhara para a festa, o único traje formal que possuía. Helena recusara o convite para o jantar, insistindo que este era um momento apenas para os dois. Além disso, brincou, alguém precisa estar aqui para receber você se decidir fugir de novo. Durante o trajeto, Maria sentia as mãos trêmulas. O que Davi queria dizer? O que significava esta conversa adiada? E, principalmente, o que ela mesma queria? Ao chegar à mansão, surpreendeu-se ao não ser recebida no hall de entrada como de costume. Geraldo a conduziu até os jardins, iluminados por centenas de pequenas luzes que criavam um cenário mágico. Uma mesa para dois estava arrumada próxima ao lago artificial, com velas e flores. E lá estava Davi, não em seu habitual traje formal, mas em uma simples camisa branca e calças escuras. Parecia simultaneamente poderoso e vulnerável, uma combinação que fez o coração de Maria acelerar ainda mais. Você veio, disse ele, como se houvesse alguma dúvida. Estou aqui, respondeu ela simplesmente. Davi a conduziu até a mesa, onde um jantar elegante foi servido. Conversaram sobre temas leves, o progresso de Sofia na escola, o novo tratamento de Helena, as mudanças na decoração da mansão que tornavam-na menos um showroom e mais um lar. Foi apenas após a sobremesa, quando ficaram sozinhos com taças de vinho, que Davi finalmente abordou o verdadeiro motivo do encontro. Maria, começou ele, sua voz mais grave que o habitual. Há algo que venho tentando dizer há semanas, talvez meses. Ela sentiu o ar condensar-se em seus pulmões. Estou ouvindo. Quando Sofia se perdeu naquele shopping, eu estava no fundo do poço. Após o abandono de Renata, havia me fechado completamente. Tornei-me exatamente o que diziam de mim, o impiedoso, frio, calculista, incapaz de confiar em qualquer pessoa. Davi fez uma pausa, bebendo um gole de vinho como se buscasse coragem. Então você apareceu. Não para mim, mas para Sofia. Sem saber quem ela era, sem esperar recompensa ou reconhecimento. Foi o primeiro ato de bondade genuína que testemunhei em anos. Maria sentiu os olhos arderem com lágrimas contidas. No início, contratei você por Sofia, continuou ele. Mas com o tempo percebi que não era apenas minha filha que estava recuperando a capacidade de sorrir, de confiar. Era eu também. Ele estendeu a mão sobre a mesa, deixando a palma virada para cima. Um convite silencioso. Maria hesitou por apenas um segundo antes de colocar sua mão sobre a dele. Sei que nossos mundos são diferentes, disse Davi, seus dedos entrelaçando-se aos dela.
Sei que há razões lógicas para que isso não funcione. Mas também sei que nada na minha vida fez tanto sentido quanto os momentos que passamos juntos, você, eu e Sofia, como uma família. A palavra família ressoou profundamente em Maria. Sofia precisa de uma mãe, continuou Davi. Não uma substituta para Renata, mas alguém que a ame de verdade, que a ensine a ser forte e gentil, que mostre que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela é. Maria sentia as lágrimas agora escorrendo livremente. Davi, o que está dizendo? Estou dizendo que não quero mais que você venha apenas nos fins de semana. Não quero que seja apenas a acompanhante de Sofia. Ele respirou fundo, como quem se prepara para um mergulho profundo. Quero que considere um futuro conosco, não como funcionária, mas como parte permanente de nossas vidas. Como o que exatamente? Perguntou Maria, precisando ouvir as palavras claramente. Como alguém que eu estou aprendendo a amar, respondeu ele, a vulnerabilidade agora completamente exposta em sua voz. Não estou propondo casamento imediato, Maria. Sei que seria precipitado. Estou propondo um começo, um namoro, um conhecer-se melhor, sem pressões ou expectativas do mundo exterior. Maria sentiu uma onda de emoção tão intensa que por um momento não conseguiu falar. Quando finalmente encontrou a voz, ela saiu quase em um sussurro. Tenho tanto medo, Davi. Medo de entrar neste mundo e descobrir que não pertenço a ele. E se não for você quem precisa se adaptar ao meu mundo? Respondeu ele. E se for o meu mundo que precisa mudar para merecer você? A declaração, tão simples e tão profunda, derreteu as últimas reservas em seu coração. Precisaríamos ir devagar, disse Maria, permitindo-se finalmente acreditar que aquilo era real. Por Sofia, por nós mesmos. Temos todo o tempo do mundo, respondeu Davi, levantando-se e estendendo a mão para ela. Então, o que me diz, Maria Luísa? Está disposta a dar uma chance a este homem que você ajudou a descongelar? Maria levantou-se, aceitando sua mão. Por um momento ficaram assim, frente a frente. Todas as barreiras sociais, todos os medos e inseguranças momentaneamente esquecidos. Sim, respondeu simplesmente. Estou disposta. O beijo que se seguiu foi suave, hesitante, como um primeiro passo em um caminho desconhecido. Quando se separaram, compartilharam um sorriso tímido, como adolescentes descobrindo o amor pela primeira vez. Sofia vai ficar extasiada, comentou Davi, ainda segurando suas mãos. Onde ela está? Perguntou Maria, só então percebendo a ausência da menina. Com Ângela. Achei que precisávamos desta noite só para nós. Mas ela volta amanhã cedo e eu pensei, talvez você pudesse estar aqui quando ela chegar? A pergunta carregava muito mais significado do que as simples palavras poderiam expressar. Estarei aqui, prometeu Maria. E Helena entenderá. Enquanto caminhavam de volta à mansão, sob o céu estrelado, Maria sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. O futuro era incerto. O caminho seria cheio de desafios. O mundo de Davi não seria fácil de navegar. Mas pela primeira vez, não estava sozinha. 3 meses depois, Helena mudou-se para a casa de hóspedes da propriedade Mendes, permitindo que continuasse seu tratamento com mais conforto. Maria e Davi construíam seu relacionamento com paciência e respeito mútuo, aprendendo sobre o mundo um do outro, criando algo novo juntos. Sofia florescia com a nova dinâmica familiar. Certa manhã, Maria a encontrou no quarto, concentrada em seu caderno de escola. O que está escrevendo com tanto empenho, princesa? Perguntou, sentando-se ao lado dela. Sofia mostrou o caderno com orgulho. Na página, sob o título Minha Família, havia 3 figuras desenhadas de mãos dadas. Um homem alto, uma mulher de cabelos castanhos e uma menina pequena no meio. E abaixo, em sua caligrafia infantil mas cuidadosa, ela havia escrito: Família, Papai, Maria e eu. Maria sentiu lágrimas nos olhos enquanto abraçava a menina. Algum dia, talvez, Sofia a chamaria de mãe.
mas por enquanto, aquele simples Maria continha todo o amor do mundo. Naquela noite, deitada ao lado de Davi, ela refletiu sobre a jornada que os trouxera até ali. Uma criança perdida em um shopping, um gesto de bondade sem segundas intenções, um coração fechado que lentamente se abria. Coincidências? Ou o plano maior que Helena havia mencionado? Em que está pensando? Perguntou Davi, notando seu olhar distante. Em como a vida dá voltas, respondeu ela, aninhando-se em seus braços. Em como às vezes precisamos nos perder para encontrar o caminho certo. Ele beijou sua testa suavemente. Sofia foi minha bússola. Ela me levou até você. Lá fora, a noite abraçava a mansão que agora, finalmente, era um verdadeiro lar. E dentro dela, 3 corações antes solitários batiam em um novo ritmo. O ritmo de uma família construída não pelo sangue ou pelo dever, mas pela escolha mais poderosa de todas. A escolha de amar, além das diferenças, além dos medos, além das expectativas do mundo. Porque como Maria havia aprendido, o amor verdadeiro não é um conto de fadas. É uma escolha diária, um trabalho constante, uma jornada compartilhada. E pela primeira vez em sua vida, ela não caminhava sozinha. Se você acredita que o amor verdadeiro ainda existe, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Que você tenha um dia abençoado.